Bom dia, meus irmãos. Por favor, peço que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e nós leremos do versículo 1 ao versículo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: aproximando os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. O personagem aqui principal é Jesus, falando com os fariseus e os saduceus. E sobre essa passagem, eu quero que vocês imaginem junto comigo uma situação muito cotidiana que acontece. Quem nunca pegou e ficou procurando na sua casa a chave do carro, a chave da casa, e ia para a sala, ia para o quarto, ia para o escritório, ia para a cozinha, e não achava a chave. E de repente você fala assim, não, deixa eu parar. Bate a mão no bolso, a chave estava comigo. Em todo o tempo você procurando a chave. Ou se não, o óculos. Eu não uso óculos, mas eu já vi meu irmão fazendo isso. Cadê o óculos? É a hora que bate a mão na cabeça, o óculos está lá. Então, às vezes, algumas coisas estão tão perto de nós, que a gente nem repara. E a gente fica procurando. E esses fariseus e saduceus procuravam o Messias, sendo que o Messias estava tão próximo deles, sendo que o Messias estava do lado deles. E no versículo 1 nós vemos que, aproximando os fariseus e os saduceus, tentando, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Eles nem mesmo sabiam que sinal era esse. Eles nem mesmo pediam um sinal e sabiam o que seria desse sinal. Sendo que já estava ali, já estava próximo. Jesus já estava próximo deles, não precisava de um sinal. E aliás, Jesus já tinha dado muitos sinais. Imaginem, Jesus tinha feito a multiplicação dos peixes e dos pães. Jesus já tinha feito maravilhas, já tinha participado da bodas, que ele tinha multiplicado, transformado o vinho em água, a água em vinho. Então Jesus já tinha dado todos os sinais possíveis. E mesmo assim, os fariseus e saduceus lhe perguntavam, dá um sinal do céu. Nós queremos ver de onde você é mesmo, queremos saber sobre sua autoridade. Olha em Mateus capítulo 2, versículo 24, capítulo 12, versículo 24, o que os fariseus ainda pensavam de Jesus. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Eles chegaram a acreditar que Jesus tinha poder de Beelzebu, ou seja, Jesus vinha da parte de demônios, mesmo depois de todas as maravilhas e sinais que Jesus já tinha operado. Então, nós vemos primeiramente que esses sinais que eles pediam, eles nem mesmo sabiam o que eram esses sinais. E que esses sinais não tinham motivo de ser pedido, porque Jesus já tinha feito muitos milagres, muitas maravilhas, muitas curas. Jesus já estava com eles há muito tempo. Mas o nosso texto não termina por aí. Olha o versículo 2 e o versículo 3 outra vez. Ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Com certeza eles não sabiam o que eram esses sinais dos tempos. Eles não entendiam que Jesus estava ali com eles. Sinais dos tempos
não quer dizer fim do mundo, necessariamente neste texto, mas ele quer dizer que tudo estava convergindo para Jesus. Vamos relembrar a nossa história, a história romana? O que havia nesta época especialmente? Qual era a língua do povo romano? A língua do povo romano era o grego. A língua mais falada por todo o Império Romano era o grego. O Império Romano era imenso. E todos falavam a língua grega, e não só o Império Romano, mas era a língua mais falada por todo o Oriente. Então, era uma fácil propagação de quem Jesus seria, dos acontecimentos que Jesus havia participado. Esse era um sinal dos tempos de que Jesus viria naquela época. Nós aprendemos no seminário que tudo converge para Jesus, a história converge para Jesus. Então, a língua grega ajudava na propagação do Evangelho, na propagação de quem Jesus era, de que Jesus era o Messias falado no Antigo Testamento. Ainda esses sinais dos tempos, eles não indicam só a língua grega, mas havia naquela época também a Pax Romana. O que era isso? O imperador romano, ele decidiu que teria que haver paz, paz no seu reino e nas suas fronteiras. Onde era Império Romano, o romano podia circular para onde ele quisesse. Então eu podia, por exemplo, ir de São José a Jacareí a hora que eu quisesse, sem problema nenhum, porque tudo era Império Romano. Havia uma pax, havia uma paz. Não havia fronteiras entre o Império Romano. De novo, nós percebemos que isso facilitaria a propagação de quem Jesus era. E os fariseus e saduceus não percebiam isso. Eles não conseguiam entender que tudo o que acontecia naquela época era para que Jesus realmente fosse anunciado e visto e reconhecido como Messias. Então, eles ainda perguntavam sobre sinais que não tinham por que perguntar, ainda perguntavam por sinais errados. Sinais de maravilhas, sendo que eles deviam perguntar pelo próprio Cristo. Nós percebemos que esse mesmo texto, esse mesmo acontecimento é relatado por Lucas. E olha o que Lucas diz. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. E entretanto não sabeis discernir os sinais desta época, discernir esta época, reconhecer o que acontece agora. Jesus, além de responder a quem lhes pergunta sobre esses sinais, ele ainda meio que brinca ironicamente. Vocês sabem olhar o céu e falar que vai chover? Vocês sabem olhar que cor está o céu e falar o que vai acontecer, mas vocês não conseguem olhar para os acontecimentos e reconhecer quem eu sou? Vocês não conseguem entender que a língua grega ela é importante para a propagação de quem eu sou? Vocês não conseguem entender que a Pax Romana, a paz entre todo o Império Romano, para a divulgação do Evangelho, é um sinal de quem eu sou, do Messias anunciado por Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel? Vocês não entendem que eu sou a grande pedra que vai vir para esmagar tudo? Esmagar aqueles que querem fazer mal? Como vocês não entendem? Vocês sabem olhar o céu e não entendem isso? Jesus, então, a todo momento, ele está querendo tirar os sinais. Parem de prestar atenção nos sinais, mas prestem atenção em mim. Prestem atenção em mim, em quem eu sou, em quem eu vou ser, em que eu vou fazer. Eu vou morrer por vocês na cruz. Vocês têm que entender isto. É importante que vocês entendam quem eu sou. E no versículo 4, é exatamente isso. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Meus irmãos, quem foi Jonas? Jonas foi um profeta do Antigo Testamento. E ele anunciou a palavra a quem? A Nínive. E no primeiro momento, os ninivitas não aceitaram a palavra de Jonas. Mas depois eles se arrependeram e aceitaram as palavras de Jonas. Quando Jesus diz aqui que nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas,
ele está querendo dizer assim, faça uma comparação. Os ninivitas, eles ouviram o que Jonas disse, certo? Agora imaginem vocês que me ouvem, e eu que sou maior que Jonas, eu que sou o grande profeta, o grande Messias. Meus irmãos, percebam que Jesus tem uma grande coincidência com Jonas, uma grande semelhança. Pensem, Jonas passou quanto tempo dentro da barriga do peixe? 3 dias e 3 noites. Quanto tempo Jesus passou na sepultura para ressurgir? 3 dias e 3 noites. Do mesmo jeito que Jonas passou esse tempo na barriga do peixe, numa escuridão profunda, porque diz o texto de Jonas, capítulo 2, versículo 3, que pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me secaram. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. O sinal que foi dado em Jonas, ou seja, ele pregando a palavra e os ninivitas se arrependendo, esse sinal não se compara com o sinal que eu sou. Com quem eu sou, Jesus, o Messias, o ungido do Senhor, o Filho do Senhor, que vem para fazer a missão de resgatar os pecados do povo, para libertar o povo dos pecados deles. E ainda Mateus 12, 39 e 41 diz, ele porém respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui Jesus falando, quem é maior que Jonas? Os saduceus e os fariseus não percebiam quem era maior que Jonas. Eles não percebiam quem estava à frente deles. É do mesmo jeito que nós, procurando a chave nos nossos quartos, na cozinha, no escritório, sem perceber que a chave já está com a gente, sem perceber que o óculos já está em cima da cabeça. Assim acontecia com os fariseus e saduceus. Jesus já estava com eles, estava na frente deles. O sinal que eles pediam já estava ali, era o próprio Cristo ressurreto na frente deles. E eles não percebiam isso. E Jesus então conclui essa conversa simplesmente assim, e deixando-os, retirou-se. Isso é um distanciamento geográfico. Jesus realmente deixa-os, se afasta deles. Mas também é uma sentença judicial. Ao mesmo tempo que ele os deixa e retira-se, ele está querendo dizer assim, vocês ouviram quem eu sou. Eu já mostrei que o sinal de Jonas é pequeno perto de mim. Agora cabe a vocês perceberem isso. O distanciamento não é então só geográfico, mas é também uma sentença judicial, de que vocês têm que perceber quem eu sou. Porque se vocês não perceberem, vocês vão para o inferno. Vocês não entrarão no reino de Deus se vocês não perceberem que eu sou o Messias, falado pelos profetas. E pensando nisso, e olhando ainda os restos dos versículos do capítulo, versículos 5 a 12 diz, ora, tendo passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, por que não trouxemos pão? Percebendo-o Jesus, disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam, os discípulos entenderam, que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães,
mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Qual é essa doutrina que ele está falando? A que a gente acabou de ver. Aqui, os discípulos estão falando, cadê os pães? Não tem pão. O que a gente vai fazer? Vocês não lembram do que eu fiz? Vocês não entenderam ainda que eu sou quem faz as maravilhas? Eu sou importante e não as maravilhas que eu faço. E vocês estão se contaminando com o fermento e a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Percebam que não é isso importante. E percebam, meus irmãos, que João, capítulo 6, versículo 35 diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. O problema não é o pão que vocês estão querendo comer, mas eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que dá a vida. Quem crê em mim jamais terá sede. O importante então, meus irmãos, não é ficarmos correndo atrás dos sinais que Cristo pode dar, dos milagres que Ele pode dar, mas nós temos que correr atrás do próprio Cristo. Nós temos que correr atrás do próprio Cristo. E assim as bênçãos virão. É aquela famosa frase: nós estamos atrás de Deus ou estamos atrás das bênçãos desse Deus? E daí como tem sido a nossa vida? Será que a nossa vida tem sido como a dos fariseus e saduceus, em que o próprio Jesus está falando conosco e nós temos procurado sinais, nós temos procurado intermediários, além de procurar o próprio Cristo? Ou nós estamos sendo como Jesus fala que nós devemos ser? Procurar o Cristo, procurar Jesus na nossa vida, acreditando que Ele é o pão da vida e que quem toma dele, quem pode participar dele, jamais terá sede, jamais terá fome. Meus irmãos, nós temos sempre que olhar para a cruz. Opa, não tem mais a cruz aqui. Nós temos que olhar para a cruz e lembrar de Cristo. E lembrar do sacrifício que Ele fez, porque Ele é muito maior do que Jonas. Ele é muito maior do que os sinais e prodígios que Ele possa operar na nossa vida. Porque o maior sinal e prodígio é o Espírito Santo habitando em nós, dado pela morte dele na cruz, para remir os nossos pecados, os nossos erros.